Netflix é uma das coisas mais legais assim que a internet nos proporcionou, né, em termos de consumo de conteúdo online e digital. Ela simplesmente revolucionou a forma com a qual a gente assiste séries e filmes. Mas tem um porém, cara, na minha humilde opinião, que Netflix acabou se tornando também um câncer para a internet, devido aí à sua dependência, né, que ela cria com o seu usuário. Exemplos disso, assim, a gente acaba ficando limitado, por exemplo, a essa plataforma. Então, assim, se não tem, por exemplo, no catálogo do Netflix, um filme talvez que você queira assistir, um filme importante, eu tô falando de um usuário médio, tá, de internet. Eu não tô falando desse cara, desse cidadão mais hardcore, assim, que pesquisa e acha e baixa coisa, enfim. Tô falando da pessoa comum que não tem tanta intimidade assim com o ambiente da internet, né? E via na Netflix uma saída muito boa para consumir filmes e séries. E é mesmo. Acontece que você acaba ficando preso a esse tipo de plataforma e o teu consumo fica completamente vinculado ao Netflix, à plataforma. Isso também poderia acontecer talvez com o Spotify, mas o Spotify ele tem uma gama muito maior, né, de arquivos de áudio, justamente por áudio demandar também menos recursos, né? O filme você precisa de um servidor maior, né? Ele ocupa mais espaço online do que a música, então por isso que talvez o Spotify não tenha tanto esse problema. Acho que o problema da música já vai na contramão disso, que seria coisa do produtor de conteúdo pequeno, né? O pequeno músico e tudo mais, mas acho que o Spotify tá na linha correta da via, assim. Voltando a falar sobre o Netflix e por que eu acho que é extremamente prejudicial para o consumidor de uma maneira geral e por que tá faltando alguém que bata de frente com o serviço de Netflix e não só... Sei que existem aí os sistemas de streaming da HBO, tem a Amazon TV, né, tem o próprio iTunes, mas ainda não são suficientes, né, a ponto de competir em pé de igualdade com a gigante Netflix. E, caras, isso muda a forma como o usuário comum de internet usa, né, a internet, porque como ele fica preso a essa plataforma, se não tiver ali, ele simplesmente não tem acesso. E hoje, sim, o que eu percebo é que a galera consome estritamente o que tá nessas plataformas gigantes, assim. Então, você chega do trampo, da faculdade, cansado, quer se distrair, você vai ver alguma coisa na Netflix. Ou, no máximo, você vai ver no YouTube. Ou que aí já é uma coisa mais underground um pouquinho, né? Porque você tem acesso a produtores de conteúdo mais independentes. Mas... e o resto? Sabe? Música, às vezes você ouve no Spotify e tudo mais. Mas e aí? Você vai ficar realmente preso a esse tipo de conteúdo? E isso é muito ruim. Eu vejo que as pessoas estão realmente usando essas grandes mídias como uma certa bengala cultural e esquece que existem outras formas de você consumir conteúdo que são interessantes também, que você consegue se informar e ter acesso a opiniões diversas. E o exemplo disso, com certeza absoluta, é o podcast. E o podcast tem a vantagem de ser também uma coisa mais dinâmica, mais rápida. Assim, rápido eu digo no sentido de que você não precisa maratonar, né? Quer dizer, você não precisa ouvir um episódio, sei lá, X para poder ouvir um outro. Você pode começar, por exemplo, da onde você quiser, porque ele não tem esse segmento, né? Tirando, claro, os podcasts de storytelling ou alguma coisa do tipo. Mas de maneira geral, o que a gente tem no Brasil de podcast, ele supera essa questão de você ter que acompanhar com a frequência correta e tudo mais.
E é uma excelente fonte de entretenimento e uma excelente fonte de informação. E no Brasil a gente tem muitos podcasts. E é um conteúdo que é de fácil publicação, é de fácil acesso. E você consegue ouvir praticamente em qualquer lugar que tenha uma caixa de som ou um fone de ouvido. Mas aí fica a pergunta, né? O que caralhos é podcast e basicamente para que ele serve? Bom, para começar, podcast é uma parada que ninguém ouve. Como eu já havia dito, assim, né? O podcast acabou sendo engolido no Brasil pelas outras mídias, então a galera não presta muita atenção, né, nesse tipo de mídia que eu tô tentando fazer acontecer e produzir de um jeito onde se popularize pelo menos dentro do meu círculo, né? Então o podcast é tipo rádio. Podcast é tipo rádio, só que não é ao vivo. Podcast é tipo rádio, só que não é ao vivo e não necessariamente tem música também. Ou seja, podcast é um cara sozinho, falando com ninguém, esperando que alguém, né, por aí, a esmo, o escute. Então, podcast é um tipo de DR, manja? Sei lá. Podcast é aquilo que seu amigo pede pra você ouvir e você ouve porque tem dó. Porque é mais ou menos isso, né, cara? O podcast, ele é uma mídia solitária. Ele é uma mídia ainda à margem do que a gente tem por aí. Ao pé da letra, então, o podcast ele seria um arquivo de áudio qualquer, certo? Que seria distribuído através de um sistema que chama-se feed, que é bem parecido com o que o YouTube faz, né? Então, em outras palavras, é uma espécie de YouTube, só que apenas de áudio e sem uma plataforma de distribuição fixa, como é a Netflix, como é o YouTube, como é todos os sistemas de streaming que vocês conhecem. Isso é legal do podcast, porque qualquer um pode fazer, qualquer um pode upar em qualquer lugar, sabe? E você vai ter acesso a milhares de informações a partir disso e a milhares de opiniões e dicas de filme e análises e temas variados, assim. E com certeza hoje é a alternativa mais fácil para você que não é um usuário muito frequente de internet e fica preso dentro desse ciclo vicioso YouTube, Netflix e Spotify. Eu acho que é uma excelente alternativa e acho que você acaba também otimizando o seu tempo, porque vão existir podcasts e isso no Brasil é bastante comum e é o que mais tem de grupos, né, de pessoas, de programas de podcast que se dedicam a falar sobre filme, que se dedicam a falar sobre série, certo? E de coisas que estão rolando por aí e que você acaba tendo acesso e que você acaba prestando atenção e achando coisas legais para assistir, em vez de ficar perdendo aqueles 40 minutos, 50 minutos só para achar alguma coisa legal dentro dessas plataformas que você não necessariamente nem tem certeza se é bom ou não. Então, além de tudo, otimize o seu tempo e faz você se divertir de outras maneiras. Conheça podcast, espalhe a palavra e um abraço. Esse foi o Além do Hype, episódio 2. E você, qual é a sua alternativa para consumir conteúdo na internet? O que você faz? O que você procura? Põe aí nos comentários. Não esquece de me dar um feedback sobre o que você tá achando. Se eu sou babaca ou não, se eu tô cagadão, deu muita regra ou não, se te deu sono ou não. Beleza? Esse é o Além do Hype, episódio número 2. E um abraço para vocês.